Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, a gente vive um momento de transição no futebol com o anúncio da aposentadoria de Toni Kroos. E a gente vai falar mais disso no vídeo de hoje, do impacto no Real Madrid e também das possibilidades de mudança dessa equipe espanhola para a próxima temporada. Seguinte, pessoal, vamos falar sobre Toni Kroos e vamos utilizar os números, as análises presentes na Next Step, tá? Então a gente vai utilizar a base de dados que a gente já constitui aqui dentro e também a gente vai trocar uma ideia sobre o que significa cada um desses números e aonde você pode apoiar as decisões para escolher os melhores jogadores para cada posição, tá? Então vamos começar com o Toni Kroos volante. Tá? E aí a gente vai partir do primeiro pressuposto. A gente vai fazer uma distinção entre ele volante e ele meio-campista central. Tá? Vocês vão ver que vão ter perfis diferentes que o número já vai mostrar para vocês. Tá? Mas a princípio, vamos partir dos pontos de vista onde a gente pode ter uma modificação, ou seja, eu vendo um cara que está atuando mais como volante e contrato um cara mais próximo no camisa 8 ou camisa 10, tá? Posso fazer um movimento de substituir esse cara. Então eu trago outro cara que também é bom numa chegada na área, numa finalização de média a longa distância, mas também ele vai fazer essa parte da minha saída de jogo, minha construção de jogo, como o Toni Kroos faz, tá? Então vamos lá. Se a gente for começar com o Toni Kroos volante, a gente precisa olhar o que ele fez na La Liga. Tá? E nesse ponto a gente passa a ter uma baixa taxa de conversão e finalização, se você for comparar com todos os jogadores, ou seja, não é o cara que vai fazer a finalização ou vai converter as chances para gol. Para isso terão outros jogadores do Real Madrid, e aí entram nessa conta o Rodrigo, entra nessa conta o Vini Júnior, entra nessa conta o Bellingham. Então você tem outros jogadores que são mais responsáveis por essa conversão. Tá? E imagino que com a vinda do Mbappé e do Endrick também não vai ser o caso desse cara, deste meia, ser o responsável pela conversão. Tá? Então temos esse primeiro ponto aí. Quando a gente vai observar os outros volantes que estão sendo especulados no Real Madrid, a gente passa a ter o seguinte. O Kimmich seria o primeiro cara a ser especulado aí no Real Madrid, já foi especulado no Barcelona também. E o Kimmich, talvez, desses que a gente vai mostrar, entre Kimmich e Rodri, que é o próximo, é o cara que mais tem a ver com o estilo de jogo do Kroos. Ou seja, o cara que menos você vai ter uma transição ou um processo de adaptação em relação ao adversário. Então, assim, você vai ter um cenário onde você vai tirar um cara de um determinado nível de atuação para colocar outro muito próximo. Tá? Então, se você olhar os números aí, vocês vão ver que o Kimmich e o Toni Kroos têm números parecidos. Né? Eles vão ter números bem parecidos, jogando com duas equipes que também fazem ações bem parecidas. Você está falando de uma equipe que até fica mais em posse de bola, assim como o próprio Real Madrid acaba ficando, né, em alguns momentos, mas equipes que podem alternar o estilo de jogo entre ficar mais em posse de bola, pressionar mais alto, recuperar, e equipes que também podem abdicar disso e atuar mais no contra-ataque. Então você tem essa facilidade com o Kimmich de adaptação em relação ao Toni Kroos. Quando você vai para o Rodri, os números são bem melhores. E por que os números vão ser bem melhores do Rodri do que dos demais? Basicamente porque a gente está falando sobre ritmo e progressão. Então o que é ritmo e o que é progressão? Quando a gente está falando de ritmo e progressão, a gente está falando basicamente de passe, no caso de ritmo. Tá? Então o quanto que eu acerto de passe e o quanto eu faço a minha equipe aumentar as chances de gol. Então esse é o primeiro ponto. Então depende da equipe. Depende da equipe. Então, o teu ritmo, o teu número de passes, no caso do Rodri, vai ser maior do que os outros, em média, para o jogo. E, além disso, você vai ter uma equipe que essa troca de passes gera mais momentos de finalização, gera mais momentos de finalização com qualidade. Por isso, o ritmo aumenta. Quando você vai para a progressão, você tem o mesmo cenário. Você tem uma melhor qualidade
de gerar situações de finalização com chance de ir para gol, e você passa a ter também mais metros percorridos em campo. Como que isso vai acontecer? Se eu dou mais passes, se eu faço mais ações, se eu tenho mais a posse, eu tenho mais contato com a posse da bola, eu acabo tendo mais chances de progredir no campo. E aí você tem esse cenário que a gente está apresentando aí de vantagem. O que a gente pode destacar? É um cara que no sistema, no modelo de jogo que o Guardiola propõe, também consegue converter e finalizar bastante. Então, se você tem ali uma possível substituição, por exemplo, né? Se você está pensando em colocar o Rodri no lugar do Kroos, o que você pensa como modelo? Rodri entra quase que no lugar do Tchouaméni, você passa a ter o Valverde e o Bellingham. Aí o trio de ataque, Rodrigo, Vini e Mbappé. Você tem esses três para conversão, você tem o Bellingham para pisar na área, você tem o Valverde para pisar na área, você vai precisar de um cara para fazer a contenção. Então o Rodri não deve ter as chances que ele tem no City de converter tanto, de finalizar tanto e de ditar o ritmo e progressão. Tá? Então por isso que eu falo, dentro desses perfis que a gente está colocando como volante, o perfil do Kimmich me parece muito mais interessante. Que é um cara já acostumado com isso, então ele já não vai pisar tanto na área, ele não vai converter tanto. Você ganha um jogador que entende o jogo, uma leitura muito próxima do Kroos, e além disso, como vantagem, você ainda ganha um lateral direito. Então assim, se você precisar improvisar na lateral direita, você tem mais um jogador para isso. Se você precisar atuar na posição, você tem. Se precisar qualquer um pouco mais à frente, você consegue colocar com o Tchouaméni de volante, ele uma linha mais à frente, né, no lugar, por exemplo, do Valverde. Você consegue fazer esse tipo de situação. Então você ganha muito se você consegue fazer esse tipo de contratação. Também tem a possibilidade, e aí a gente vai dar uma olhada também nesse cenário, de você olhar o Toni Kroos muito mais como um meia central. Tá? Então você tira ele de volante ali, deixa o Tchouaméni de volante, por exemplo, e agora você quer contratar um parceiro para o Bellingham no meio campo. Então você tem ali o Tchouaméni, você vai ter o Bellingham, e aí na posição que está o Valverde, talvez o Valverde dispute um pouco mais com o Rodrigo nessa temporada, com o Mbappé mais presente, você tem ali uma tendência a contratar um jogador que vá fazer esse papel de uma chegada mais forte à área. E aí, nesse mesmo cenário, nomes especulados de Musiala e também do Wirtz. Então percebam como já mudou muito o gráfico. Já mudou bastante. Esses caras não vão ser os caras que vão descer para pegar essa bola e trabalhar desde a primeira linha até a última. Eles não vão fazer aquele famoso box to box, eles não vão ficar fazendo essa ida e volta toda hora. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um cara que converte mais, que finaliza mais, que contribui no ritmo e na progressão, mas que tem nesse cenário uma maior taxa de finalização e conversão. Então, de novo, são características diferentes. Você vai acabar substituindo, basicamente, aonde você vai construir esse jogo e aonde você vai finalizar. Você deixa de ter um cara que vai fazer esses passes numa zona de volante, e você passa a ter um cara que vai fazer esses passes numa zona mais próxima à área, com menos toques na bola, com menos qualidade na saída, mas esse cara pode te entregar outras coisas. Então esse manejo que vai acontecer vai depender das escolhas do Ancelotti. Musiala é uma excelente opção. Então nesse ponto, você tem um Bellingham, Musiala e o Tchouaméni fazendo essa proteção, pode ser muito interessante. Se você tem, por exemplo, o Wirtz, que é outro cara que fez uma temporada fantástica pelo Leverkusen, você também tem esse cara que converte bastante, que finaliza bastante, que pisa na área bem, que consegue fazer esses passes e que foi o melhor meia da Bundesliga. Então você tem ali os dois melhores meias da Bundesliga nessa tentativa de contratação. Você tem um dos melhores volantes da Bundesliga, não foi o melhor da temporada, mas você tem o outro, o melhor volante da Premier. Então, assim, você tem nesse cenário de contratação uma série de boas contratações. O que pesa e o que eu acho que pode pesar nesse cenário para o Real Madrid. Eu acho que nesse cenário o que a gente vai precisar ver é o encaixe. A gente já vai ter uma mudança de posição muito grande, que é a vinda do Mbappé, mais como um 9, não necessariamente um 9 fixo, aquele cara da área para fazer a primeira proteção, para fazer aquela parede, não vai ser isso,
Mas você tem um cara de velocidade pela esquerda que é o Vinícius, você vai ter um Mbappé mais centralizado, direita centralizado, você vai ter o Rodrigo e você vai ter já uma mudança grande de estrutura, passando o Bellingham desse quase falso 9 para atuar como um 10. Você já vai ter essa mudança. Você vai ter uma segunda possível mudança na função do Valverde. Então o Valverde passa a atuar muito mais como aquele ponta, talvez compense até um pouco essas subidas dos três, né, do Bellingham, do Vinícius e do Mbappé. Então você vai ter uma provável mudança do Valverde atuando quase que na função do Rodrigo. Então provavelmente você tem essa mudança caso você queira encaixar o Mbappé de qualquer jeito. E aí eles vão disputar a posição. E aqui nesse meia, o que vai acontecer muitas vezes é que se você quiser substituir um cara que tem essa mobilidade de fazer o 5 e o 8, né, fazer o volante e o meia central, esses caras como o Wirtz, como o Musiala, não são jogadores adequados. Mas você pode querer, por exemplo, prender o Tchouaméni quase como um terceiro homem de zaga e liberar esses caras para fazer essa função. Ou seja, ter um cara que pise mais na área mesmo. E nesse cenário você passa a ter duas grandes possibilidades. O que eu faria? Eu prefiro, ou eu acho muito mais interessante para o Real Madrid, um cara como o Kimmich. Acho que essa seria a principal tentativa que eu faria. Por que essa seria a principal tentativa? Porque eu vejo muita velocidade e pouca temporização. É uma equipe muito rápida e tem poucos jogadores que pisam a bola e diminuem a velocidade. Então acho que o Kimmich seria exatamente isso. É um jogador de 27, 28 anos que chega para fazer o que o Toni Kroos com 27 e 28 fez, que é pisar a bola e controlar o tempo. Então você já vai ter o controle do espaço pelo número de ataques que você vai ter, né? Número de atacantes que você vai ter, e aí você passa a ter um controle mais do tempo em relação a pisar a bola, controlar o jogo e ditar um pouco mais o ritmo. Quem fazia bem isso na equipe do Guardiola, por exemplo, era o Grealish. Então você tem um ponta que não vai ser o ponta como o Jeremy Doku, que é um cara de 1 contra 1 toda hora, de linha de fundo. É um cara que pisa e volta. É um cara que pisa e controla a velocidade. Isso o Kimmich também pode fazer, e acho que desses todos que estão aí, é o que mais tem a característica de fazer. E os números são o que mais convergem com os números também do Toni Kroos, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe. A gente está voltando com o canal agora, segunda, quarta e sexta, meio-dia. Sai pra gente fazer um almoço gostoso junto, nós dois. Combinado? Um beijo e até mais. Valeu!